E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai então aqui para a modular importante, a modular de histologia vegetal, né, revisando esse assunto que é muito importante para qualquer questão de botânica. A base da botânica é a histologia, certo? Então, olha só, quando a gente trabalha com os tecidos vegetais, a gente tem dois grandes grupos. O primeiro grupo que a gente tem aqui, que é importante a gente destacar, são os chamados tecidos embrionários. Os tecidos embrionários, a gente costuma também chamar de um outro nome, de meristemas, certo? Os tecidos embrionários, é importante a gente destacar eles, porque eles são muito parecidos com as nossas células-tronco, ou seja, células lábeis, com alta taxa multiplicativa e que têm a capacidade de diferenciação, ou seja, se diferenciam para outros tecidos. É muito importante esse destaque, certo? Eu gosto de usar uma imagem para ficar mais ou menos claro como é que funcionam os dois tipos de meristema. Então vamos imaginar que eu tenho aqui uma árvore, certo? Árvorezinha, pá. E o que acontece é o seguinte, a gente tem dois tipos de padrões de crescimento aqui. A gente tem o padrão de crescimento longitudinal, não necessariamente para cima, pode ser expansão, como acontece com a grama, por exemplo, nas plantas mais plantas rasteiras, né? Mas a gente tem esse crescimento, então, aqui de alongamento do vegetal, e isso aqui equivale ao chamado meristema primário. Agora, existe aquele que serve para aumentar a espessura aqui do vegetal. O que aumenta a espessura do vegetal é o meristema secundário. Então, saber o sentido que cada um trabalha é extremamente importante. A gente tem, então, aqui dois tipos de meristemas, então, como foi comentado. Temos o meristema primário, ou meristema 1. O meristema 1, ele tem três tipos que a gente tem que classificar com mais profundidade aqui, né? A gente tem, então, a chamada protoderme, temos o procâmbio e temos o chamado meristema fundamental. Certo? São os três tipos, então, aqui de tecidos embrionários do meristema primário. O que cada um está associado? O protoderme, eu acho que fica bem óbvio, está associada à epiderme. Perfeito. Já o procâmbio está associado ao xilema e floema primários. E meristema fundamental, tecidos de sustentação e de preenchimento. Sustentação, temos o colênquima e esclerênquima, e o preenchimento, nós temos então ali o tecido conhecido como parênquima, certo? Além do meristema primário, nós temos também aqui o meristema secundário. O meristema secundário é formado então por dois tipos de tecidos, onde a gente tem aqui o câmbio e o felogênio. Certo? O câmbio está associado a xilema e floema, agora secundários, certo? E o felogênio está associado, então, aqui à parte da periderme. A gente vai explicar direitinho depois o que significa essa periderme, certo? Eu gosto de trabalhar da seguinte maneira para a gente entender como é que funciona. Temos o meristema primário, que sofre uma diferenciação, vai se diferenciar em um tecido adulto, certo? Esse tecido adulto vai sofrer um fenômeno chamado de desdiferenciação, voltando à sua fase embrionária, que é o meristema agora secundário. Esse meristema secundário sofre de novo uma diferenciação para dar origem a um outro tecido adulto. Isso quer dizer, então, que as plantas têm um tecido embrionário constante, né, que está sempre se multiplicando. Isso ajuda na regeneração das células em si, certo? O fato interessante também da gente destacar nessa situação é que a gente poderia assemelhar isso ao tecido conjuntivo aqui
como o meristema secundário, que é o nosso tecido que mantém uma potência de diferenciação no nosso tecido adulto. Aqui seria mais o tecido embrionário mesmo humano, certo? Bom, vamos dar uma olhada então aqui algumas imagens relacionadas a isso, né, quando a gente fala dos meristemas. Então o que acontece? A gente tem aqui o meristema primário, onde a gente tem a região do ápice do vegetal e aqui da sua parte basal, ou seja, da raiz. Onde a gente encontra então aqui a protoderme, temos o procâmbio, temos o meristema fundamental. Então o meristema faz esse preenchimento, procâmbio que vai dar origem ao feixe vascular e a protoderme que reveste aqui. A mesma coisa na raiz, né? A gente tem a protoderme que reveste, temos aqui o procâmbio que vai fazer a vascularização e o meristema fundamental que faz o preenchimento, certo? A coifa é essa capinha que protege a ponta da raiz. Toma cuidado que a coifa ela já é um resultado de uma diferenciação do meristema fundamental, que é o parênquima. Então ela é tecido parenquimático. Isso aí já caiu na prova da Federal de Santa Catarina, certo? Beleza. Aqui a gente tem então o meristema secundário. O meristema secundário ele vem de um tecido adulto de meristema primário. No caso aqui a gente tem a epiderme vai se desdiferenciar e dar origem ao felogênio, que vai dar origem então na parte para cima ao chamado súber e parte para baixo a chamada feloderme, tá? E a soma dessas características aqui, ou seja, do súber e da feloderme, que forma esse revestimento, a gente chama de periderme, tá? Então é bastante importante esse destaque. Já no caso, o câmbio, o que acontece? O câmbio vem de floema e xilema primários, que deu origem então aqui a esse canal aqui que a gente tem, que é o câmbio interfascicular, tá? Esse câmbio interfascicular começa a produzir xilemas e floemas em grande volume, então formando aqueles anéis de crescimento bem tradicionais. Só toma cuidado que, claro, a gente caracteriza o floema e o xilema secundários, mas o floema e xilema secundários não são só as células de condução, são células de sustentação e as células de preenchimento também. Então aqui vai ser formado também, por exemplo, parênquima, colênquima, esclerênquima, certo? E aqui também nessa parte da feloderme a mesma coisa. Só para a gente entender que esses tecidos do meristema fundamental vão ser formados também pelo meristema secundário. Certo? Beleza. Passando isso, a gente pode dar agora uma puxada no primeiro tecido adulto, né? A gente começa agora com os tecidos adultos. Certo? Os tecidos adultos são variados. O primeiro que a gente tem aqui, então, é o tecido de revestimento. Tecidos que revestem o vegetal. Aqui dentro do revestimento, a gente tem a opção A.1, né, que é a epiderme. A epiderme é um tecido importante da gente destacar por algumas características. Primeiro, geralmente uma camada de células. Destaco geralmente porque existem exceções. Em plantas xeromórficas, plantas de ambiente muito seco, algumas vezes a epiderme é mais espessa para diminuir a perda de água. Tá? É um tecido aqui aclorofilado. Ou seja, tecido que não faz fotossíntese. Isso é muito importante destacar. E por fim, ele apresenta alguns anexos importantes. Agora, para a gente sempre associar o meristema, a gente tem que lembrar qual é o meristema que dá origem à epiderme mesmo? Isso, meristema primário. Para a gente saber se esse vegetal, por exemplo, ele é de um grupo ou não. Tá? Porque, por exemplo, as monocotiledôneas não desenvolvem meristema secundário. Tá? Então elas vão ter epiderme, mas não vão ter o súber, que eu vou comentar daqui a pouco. Então essas características são bastante importantes da gente destacar. Perfeito? A epiderme tem os seus anexos aqui. Os anexos da epiderme são estruturas que facilitam o desenvolvimento da planta de acordo com a necessidade que ela tem. O mais tradicional e o mais importante são os estômatos. Os estômatos são formados então pelas chamadas células subsidiárias e duas célulazinhas chamadas de células guarda. As células guarda são as únicas células epidérmicas que têm clorofila, como vocês conseguem ver aqui os pigmentos. Certo? É a única. Todas as outras são aclorofiladas. O
que acontece é que entre as duas células guarda existe uma abertura chamada de ostíolo. Essa abertura vai aumentar ou vai diminuir de acordo com a necessidade de perda de água pela planta, certo? Então, por exemplo, se a planta está no ambiente com saturação de água, ou seja, ela absorveu muita água, ela abre o ostíolo para poder transpirar mais. Se essa planta perdeu muito volume de água, ela fecha o ostíolo para diminuir essa perda de água, então. Então, é muito importante o papel ali dessas células, além de, claramente, também as trocas gasosas. Tá? Perfeito. Temos aqui ainda os pelos. Pelos ou tricomas, vai muito do autor nesse sentido. Tá? Os tricomas geralmente são chamados pelos secretores, que secretam alguma substância. Mas esse pelo que a gente está vendo aqui é o pelo da raiz, o pelo radicular, que serve para absorção. Então os pelos podem servir para absorção, pode servir para diminuir a perda de água, tá? Ou até para secretar substâncias. Tá? São estruturas também provenientes da epiderme. As papilas é mais fácil de identificar quando passa a mão numa flor. Quando passa aquela textura sedosa, é a papila que serve para a atração dos polinizadores. E os acúlios são os falsos espinhos. Por que não é um espinho de verdade? Porque espinho é um órgão, ou seja, ele vem de uma formação de vários tecidos. O acúlio é só uma expansão da epiderme. Se eu empurrar o acúlio pelo lado dele, não em cima, senão vai espetar o dedo, né? Empurrar pelo lado, ele cai. Isso mostra, então, ali que ele não é um órgão de verdade, porque se tu tentar empurrar, por exemplo, de lado o espinho de uma laranjeira, não vai cair, porque ele é um órgão fixado, com estruturas bem complexas. Agora, se eu pegar numa rosa e empurrar pelo lado, o espinho cai, porque não é um espinho, é um acúlio. Ah, beleza. Voltando, a gente tem aqui ainda um outro tipo de tecido de revestimento, o A.2, que é o chamado suber. O suber é importante destacar que ele é um tecido morto e multiestratificado. Ele tem uma origem do meristema secundário, ou seja, ele vem da formação do felogênio. Tá? Os felogênios vai formando células para fora, que com o tempo elas vão sofrendo então um processo ali de suberificação, onde a suberina é produzida em larga escala e vai matando essas células. Essa função é muito importante. Tá? Olha só, a gente tem aqui então o rompimento do suber com o tempo por causa das células mortas. Ele serve como uma camada de proteção, só que eventualmente ele se rompe e gera aberturas. Essas aberturas são importantes para quê? Para permitir ventilação, trocas gasosas, por exemplo, de caules. É o que a gente vê nas estruturas aqui, então, conhecidas como lenticelas. Essas aberturas aqui que eu mostrei para vocês. Tá certo? Bom, além disso, quando o vegetal cresce demais e como ele é um tecido morto e não acompanha o crescimento e espessura do vegetal, ele pode se romper. É o que a gente vê essas cascas caindo das árvores, que a gente dá o nome de ritidoma. Então, ritidoma é a casca da árvore, que é o suber que não conseguiu crescer com o vegetal por estar morto e acaba se desprendendo de vez em quando. Consegue ver direitinho aqui o suber, o felogênio e aqui a feloderma, formando a camada chamada de periderme, de periferia do vegetal. Certo? Beleza. Passando os tecidos aqui de revestimento, a gente pode ir agora para os tecidos de preenchimento. Tecidos de preenchimento, a gente costuma chamar eles especificamente de parênquima. Os parênquimas são variados, eu gosto muito de classificá-los semelhantes ao tecido conjuntivo, porque é um tecido que tem capacidade de diferenciação também, certo? De multiplicação de células, tá? E ele pode formar tanto o meristema primário quanto o meristema secundário, pode ter as duas origens, certo? Bom, pessoal, o parênquima, ele é extremamente variado de acordo com seus tipos. A gente tem alguns tipos de parênquimas que conseguem classificá-lo, como, por exemplo, o clorofiliano. O nome é bem óbvio, né? É aquele que faz fotossíntese que a gente vai caracterizar daqui a pouco. Além disso, temos o parênquima aqui de reserva como o parênquima aquífero. Aquífero reserva água, bem óbvio, né? Além disso, temos aqui o parênquima amilífero, que reserva o amido. E temos aqui ainda o parênquima aerífero, que vai reservar ar.
Água é bem óbvio, para plantas que vivem em ambiente mais seco, guardar água é sempre importante ter um estoque em casa, né? Então elas têm ali em ambientes xeromórficos. A melífera, plantas que apresentam reservas nutritivas, muitas vezes são plantas de ambiente sazonal, onde tem mais ou menos luminosidade, climas temperados, por exemplo. E parênquima, aerífero reserva ar, muito importante para plantas aquáticas e permite, assim, dessa maneira, a sua flutuação no ambiente. A Vitória Regia é um ótimo exemplo. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui nessa imagem, que eu acho ela bem interessante. E aqui a gente tem um corte foliar, é o que a gente chama de mesófilo foliar. Tá? É uma das imagens mais tradicionais trabalhadas quando a gente fala de parênquima. A gente tem aqui, então, a nervura, que nada mais é a nervura do que os vasos condutores, o xilema e o floema. Tá? A gente tem a parte aqui de revestimento. Essa parte de revestimento aqui que a gente vê é a epiderme do vegetal, certo? Bom, beleza. O que acontece é que essa epiderme, se vocês notarem, é uma epiderme pluristratificada. Então isso aí já é importante destacar. Além disso, embaixo a gente tem esse monte de palhinha aqui, estão vendo? Essas palhinhas a gente dá o nome de parênquima palissádico, que nada mais é que o parênquima clorofiliano, o que faz fotossíntese. Então a luz passa pela epiderme e chega aqui então nesse parênquima, certo? Embaixo dele a gente pode ter também parênquima clorofiliano, mas é um parênquima todo espaçado, por isso que a gente chama de parênquima lacunoso, porque tem um monte de lacunas. E ali que geralmente tem reserva de substâncias. Então, o parênquima lacunoso geralmente é o parênquima de reserva, tá certo? Um fato muito interessante que a gente pode notar é que nós não encontramos aqui os estômatos, estão vendo? Os estômatos só são encontrados embaixo aqui da folha. Aqui a gente tem então os estômatos, ó, aqui, e eles estão dentro dessa cavidade que a gente dá o nome de cripta. A cripta está cheia de pelinhos aqui também. Por que eu estou destacando essas características? Vocês estão vendo uma folha de uma planta xeromórfica, de uma planta de ambiente seco. Como é que eu sei isso? Epiderme pluristratificada, para aumentar a resistência à perda de água. A gente consegue ver a camada espessa de cutícula para diminuir ainda mais a desidratação. Tá? A gente tem aqui um tipo de planta também ali assimétrica, isso tem a ver com questão de cotiledônia, não é o caso dessa situação de destacar agora, mas a gente consegue ver os estômatos somente na parte basal, isso aí também não é um problema, mas a questão é isso aqui, ó. A cripta. A cripta, essa cavidade, serve para quê? Para diminuir a incidência de iluminação direta e cheia de quê? De tricomas ou pelos para manter a umidade aqui dentro e dessa maneira diminuir também a transpiração por parte do vegetal, certo? Então são características de plantas xeromórficas que a gente vê aqui, isso pode cair nas provas. Olha só, questãozinha aqui da UFSC que já cobrou isso aqui, já cobrou mesófilo foliar, certo? Então vamos lá para a questão. Sobre as estruturas foliares é correto afirmar que 01. As plantas xeromórficas podem apresentar epiderme com várias camadas de células. Sim, a epiderme pode ser pluristratificada, está correta 01. 2. A cutícula facilita a troca gasosa entre epiderme e ar atmosférico. Não, a cutícula tem a função de diminuir a perda de água por parte do vegetal. Então está errado. 4. A epiderme superior, por receber diretamente a luz solar, a luz do sol, possui maior quantidade de cloroplasto em relação aos outros tecidos. Não esqueçam que tecidos da epiderme não tem clorofila, são aclorofilados tecidos de revestimento vegetal. Então está errado. 8. Em todas as estruturas histológicas de tecidos vegetais, de uma folha ocorre a fotossíntese. Acabamos de ver que o tecido de revestimento é aclorofilado. 16. Os estômatos selecionam o CO2, que é utilizado na fotossíntese, e o N2, que é utilizado na formação das proteínas e dos ácidos nucleicos, não, porque o nitrogênio é absorvido somente na forma de nitrato. Nitrogênio atmosférico não é absorvido pelos vegetais, algo que a gente já viu até em modulares de ciclos biogeoquímicos. De estudo, desculpa. 32. A folha é um órgão formado por vários tecidos vegetais. Isso sim, ela é um órgão, então tem que ser formado por mais de um tecido. Está corretíssimo. E a última, as folhas como as representadas no esquema são encontradas nas briófitas, nas pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Tá? É um erro clássico porque briófita não tem folha, já que é uma planta que não apresenta vasos condutores. Ela tem filóide em vez de folha, certo? Beleza. Continuando, a gente vai agora para os tecidos C, que são os tecidos de sustentação.
Os tecidos de sustentação são de dois tipos. C.1, nós temos aqui então o tecido chamado de colênquima. Sabia que existe uma variação de colênquima chamada de clorênquima? Porque tem colênquima com cloroplasto, que pode fazer fotossíntese. É bem pouco que tem, mas existe, tá? Então, se aparecer o termo clorênquima, não está errado, tá? Porque ele pode sim fazer o processo fotossintético. O colênquima é um tecido importante da gente destacar pelo seguinte. Ele é um tecido, aqui então, vivo. Tá? Ele apresenta lignificação. E ele é um tecido plástico. Ele é encontrado aonde? Encontrado tanto no meristema primário quanto no meristema secundário. Isso tem que ficar claro. Os dois tipos de meristemas, certo? O outro tecido que a gente tem aqui, C.2, é o esclerênquima. Esclerênquima, ele é formado pelo meristema primário e o meristema secundário também, certo? Esse aqui é um tecido morto, morreu. Ele também passa pelo fenômeno de lignificação e ele é um tecido elástico, certo? Para a gente entender a diferença disso, eu quero mostrar a imagem para vocês e eu vou explicar o que é o plástico e o elástico nesse sentido. Olha só, a gente tem aqui então colênquima e esclerênquima. O que a gente consegue notar é que ambos apresentam na sua parede um espessamento e esse espessamento é feito pela lignificação. É o depósito de lignina na parede celular. Apesar de no colênquima existir lignificação e até em bastante volume, as células ainda apresentam ligações que são os plasmodesmos, então elas trocam nutrientes entre elas, se mantendo vivas. Agora, olha só a lignificação que acontece no esclerênquima, é absurdamente mais intensa, tanto que gera até redução do volume celular e dessa maneira as células perdem o contato uma com a outra. Perdendo contato uma com a outra, não tem mais troca de nutrientes, pronto, morreu o tecido. É assim então que o esclerênquima morre. Ficou claro então a importância dessa imagem aqui? Agora, por que um é plástico e outro é elástico? O que acontece é que esse tecido aqui ele é mais plástico porque ele apresenta uma mobilidade e uma deformidade. Ele pode se deformar com o tempo. Já no caso do esclerênquima, por ser um tecido morto, ele não se deforma. Ele vai e volta para o mesmo lugar. Então, por isso que ele é elástico. Ele vai e volta. O plástico pode se modificar e o elástico não. Então, quando a planta está crescendo e a gente quer dar um formato para ela, às vezes a gente amarra essa planta ali num ponto para ela poder crescer naquele sentido. Só é possível isso em tecidos jovens porque tem bastante colênquima. Se eu pegar um galho mais velho e ficar entortando ele, a hora que soltar ele vai voltar para a mesma posição, porque ele é formado de mais esclerênquima, então ele é mais elástico, certo? Então, quando, por exemplo, bate aquele ventão, a planta vai e depois volta, isso é esclerênquima, certo? Dependendo da quantidade de esclerênquima, ele é tão duro que ele nem entorta. E aí, muitas vezes, por exemplo, acontece ventanias, arrancar uma árvore inteira, porque ela não tinha mobilidade para poder ir e voltar, certo? Destaco que é encontrado tanto no meristema primário quanto secundário. Por quê? Porque nas plantas conhecidas como as monocotiledôneas, são plantas que apresentam esclerênquima, tem essa elasticidade, apesar de não terem meristema secundário, que é o caso dos coqueiros, por exemplo. A gente tem aqui uma questão interessante que caiu na prova da Federal do Paraná de 2013, uma questão discursiva. Olha só, colênquima e esclerênquima são tecidos comumente encontrados em caules e raízes. O colênquima é um tecido plástico, enquanto que o esclerênquima é um tecido elástico. Considere uma árvore e seus galhos em um dia de muito vento. Os galhos todos balançam vigorosamente. Você acha que os tecidos localizados internamente nos galhos devem ser plásticos ou elásticos? Qual tecido você espera encontrar no interior dos galhos? Explique sua resposta. Então, pessoal, fica bem claro, esse esclerênquima é bem mais resistente, bem mais elástico, com capacidade de ir e volta. Então, a resposta seria essa. Os galhos das árvores balançam com o vento e voltam à sua posição original. Por esse motivo, eles são ricos em fibras esclerênquimáticas que formam tecidos elásticos. Os tecidos plásticos sofrem deformações e não retornam à sua posição original, que aí seriam tecidos ricos em colênquima, certo? Beleza. Para a gente finalizar, então, aqui, falta só mais um conjunto de tecidos, certo? Vamos para o outro quadro agora.
que são os tecidos de condução. Os tecidos de condução são de dois tipos. D.1, primeiro aqui o chamado xilema. Xilema, ou também conhecido como lenho, né, é um tecido, então, aqui muito importante. É um tecido também morto. Sofre intensa lignificação. E esse aqui é um tecido que conduz a famosa seiva bruta. A seiva bruta, ela é formada pelo quê? Formada por água e por sais minerais. Os sais são absorvidos pelas raízes vegetais, então eles vêm de baixo. A tendência é sempre subir, então o xilema ele sobe, o xilema não desce, certo? Isso é importante da gente destacar. Então ele é unidirecional. Certo? Esse tipo de tecido, dando uma olhada aqui uma olhada rapidinho no quadro digital, tá? Ele é formado então por um conjunto de células chamadas de elementos do tubo crivado, elementos do vaso, né? Traqueias ou traqueídeos, certo? As traqueias ou os traqueídeos são canais então que permitem essa passagem, são células mortas que tem um canal interior que permite o fluxo constante ali da seiva. Essa seiva sobe por aquela teoria tradicional chamada teoria da tensão e coesão. Então é importante fazer esse destaque, sempre unidirecional, sempre para cima. Beleza? Ótimo. Vamos dar uma olhada agora no outro tipo de tecido que a gente tem aqui, o D2, que é o floema. Floema ou liber, formado pelos famosos vasos liberianos, é formado de um tecido vivo. Então, pessoal, com isso a gente já consegue resumir quais tecidos são mortos e quais tecidos são vivos. Os mortos são sex. Tudo que é morto é sex na planta, subersclerenchyma e xilema, certo? Perfeito. Então temos aqui tecidos vivos, que também tem lignificação, mas é bem menor quantidade, obviamente, certo? Ele é formado então aqui pelos elementos do tubo crivado, mas também a gente pode colocar aqui as chamadas células companheiras. A gente já vai destacar daqui a pouco ali esse tipo de células, tá? Além disso, outro fato interessante da gente destacar é que ele conduz a seiva elaborada. A seiva elaborada é formada de quê? É formada de água mais glicose, ou seja, carboidrato, proveniente do processo fotossintético. Aí tem uma pegadinha que caiu na prova da FUVEST. Ela é bidirecional. Isso quer dizer que o floema tanto desce quanto sobe. Ou seja, ele pode conduzir a seiva para cima ou para baixo, certo? Então isso é uma coisa extremamente importante que andou já caindo em algumas provas e é uma pegadinha bem forte que pode cair, certo? Para a gente finalizar, dando uma olhada aqui na imagem de novo. A gente tem então aqui os famosos elementos do tubo crivado, com o tubo crivado que permite a passagem então aqui dos nutrientes. E aqui a gente tem as chamadas células companheiras. As células companheiras são diferentes do tubo crivado porque o tubo crivado não apresenta núcleo, é a célula companheira que tem. Então diz que as células companheiras ficam controlando o metabolismo das células do tubo crivado e controlando também o seu transporte, certo? Então fechou a parte aqui dos tecidos, finalizando aqui uma imagem que eu acho muito interessante. Aqui a epiderme da planta, né? Aqui a gente consegue ver então esses canais maiores. Esses canais maiores nada mais são do que o xilema, que tem um volume maior, enquanto que os canais menores são constituídos pelo floema, né? Que são canais mais fininhos ali para transporte, mas mais numerosos, certo? Então a gente consegue ver aqui nessa folha o xilema mais para dentro e o floema mais para fora. Tá? Então a localização é importante. Não esqueçam que o xilema sempre vai ser mais interno do que o floema. Tá? Só na raiz que ele tem aquele formato de X ou cruz, dependendo do ângulo, né? Para poder pegar então os nutrientes que são absorvidos. Mas lembre que depois que entra o meristema secundário, é sempre mais interno o xilema e o floema mais externo. Tá? A gente tem aqui uma última questão, que caiu na prova da Federal de Santa Catarina também, ó. Vamos então para as questões em si. A gente consegue ver aqui a epiderme, o colênquima, a gente consegue ver aqui o xilema primário, tá bem claro o primário, isso fica bem óbvio, floema secundário,
floema primário também. Isso aqui dá para ver direitinho que parece uma folha também. Olha só, 01. Há fluxo de seiva elaborada por ela? Sim, a gente tem ali o floema primário. Obviamente tem a seiva elaborada. 2. Pela posição dos vasos pode ser caule ou raiz envelhecido. Não pode ser envelhecido, porque envelhecido seria com meristema secundário e a gente tem meristema primário, certo? Então não pode ter envelhecimento ali. Perfeito. 4. Nela a seiva elaborada é transportada mais externamente em relação à seiva bruta. Sim, o floema está mais externamente do que o xilema, né? Olha aqui a epiderme, tá bem óbvio isso, tá correto. 8. É flexível, ainda não dotada de muitas células com paredes muito espessadas. Por quê? Porque se não tem um meristema secundário, automaticamente tu não tem tanta resistência assim. O meristema secundário dá mais resistência para a planta, forma mais esclerênquimas, apesar do esclerênquima também tendo um meristema primário, certo? Mas a própria periderme não existe ainda, só apresentando a epiderme. Então, tá correto sim. 16. Em virtude de ter menor quantidade de células epidérmicas, deve ser um órgão interno. Não, provavelmente é uma folha, né, já que a epiderme é mais fina, mais delgada. Então, não tem lógica. É só um tecido que ainda está em fase primária. Se for um que vai para chegar à fase secundária, meristema secundário, pode aumentar a espessura, tá? Mas, com certeza, que é um tipo de tecido, então, mais externo. E 32. A presença de células parenquimáticas indica ser um órgão com alto poder de multiplicação celular. Bom, aí que tá, o parênquima multiplica, mas alto poder não. Alto poder quem tem é o meristema. Então teria que ter ali células meristemáticas para poder indicar isso. Perfeito? Tranquilo, pessoal? Então é isso. Acabou essa modular de hoje e até semana que vem para a próxima modular.